De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok. Olha só, este assunto não é um assunto fácil de falar, é um assunto delicado, mas acho importantíssimo falar, porque algumas injustiças vêm acontecendo por aí. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tô com ranço de entrar na internet e ver esse mendigo. Que Deus me perdoe, Senhor. E esse monte de mulher dando atenção pra esse cara nojento. Olha, pelo amor de Deus, gente, para. O povo tratando o cara como se ele tivesse salvado alguém da morte. O cara ajudou a afundar uma mulher e as outras mulheres ainda em cima, dando beijo, abraço, fazendo tatuagem. Ajuda, né? Vamos raciocinar, pensar na vida. A mulher tá até agora como? Transtornada na clínica psiquiátrica. E esse cara dando risada aí. Um monte de mulherada linda, beijando, agarrando. Credo. Ai, me julguem. Oi, Deolane. Bom dia, Flozinha. Olha só, ouvi você falar sobre mim e percebi muito ódio em tuas palavras. Não sei porquê, porém aqui estou lhe dando a oportunidade de melhor entender, se assim você quiser. A Band me pediu que eu relatasse detalhadamente tudo o que aconteceu naquele dia, que seria cortado o que é impróprio ao ar. Porém, a Band nunca divulgou, pois o material vazou e a mesma Band divulgou uma nota que repudia este ato criminoso e que está apurando os verdadeiros culpados. Pensei, talvez você esteja indignada por o mendigo haver ganho fama e notoriedade, ainda que por uma tragédia. Mas aí pensei, talvez tenhamos algo em comum, Flozinha. E a doutora Deolane, depois disso, não é? Respondeu lá na rede social, no Twitter e no Stories, fazendo sugestões gravíssimas. Primeiro que ela não é advogada do caso. Na minha opinião, ela não tem o direito de sugerir, da maneira como sugeriu, que o Givaldo teria todas as condições de perceber que a mulher lá que traiu o marido estaria tendo um surto. Porque, segundo informações, foi feito laudos e tal, mas naquele momento, se ela estava tendo surto ou não, não é o ponto. O ponto é se o Givaldo poderia perceber ou não, porque segundo as informações que saiu na imprensa, ela estava dirigindo, ela estava falando normalmente, ela estava andando normalmente e o convidou para ficar com ela, e foi basicamente isso. Então, ele não teria bola de cristal e nem é mágico para saber que aquela mulher estaria tendo este suposto surto. Por isso mesmo, esse caso precisa ser investigado, como está sendo, e segundo as informações, parece que em segredo de justiça, mas fica muito óbvio, né, o desejo de certas pessoas, não da Deolane em específico, mas de fãs, né, dela lá no Twitter, de pessoas no Twitter, e o ódio que essas pessoas têm, não é, por homens, em querer acusar esses homens de estupro, como se uma acusação de estupro, inclusive ela chega a citar que a mulher estaria vulnerável, que seria esta situação da maneira como ela sugere. Isso é um absurdo. Realmente ninguém pode dizer uma coisa tão grave sem ter certeza da situação. Ele dificilmente iria perceber, dependendo do surto que ela teve, porque não é todo surto que vai deixar uma pessoa aparentando estar com aquele surto. E até pelos áudios desta mulher que vazou, ela fala, não é, aparentemente que viu algo bom nele, ou seja, mas conversando aparentemente normal. Então isto são coisas imperceptíveis dependendo da situação, e é o que tudo indica ser. Então é lamentável pessoas querer sugerir que o Givaldo é culpado, e vocês vão ficar sabendo mais dos aparentes motivos de todas essas pessoas em tentar fazer isso. E da parte da Deolane, eu achei muita arrogância ela agir parecendo que ela fosse advogada do caso, que a gente sabe que ela não é. Essas opiniões, na minha opinião, seriam aceitáveis se ela fosse advogada da mulher, mas até onde a gente sabe não. Inclusive ela postou até num tweet lá dizendo à disposição desta
mulher. O que aconteceu do caso do mendigo, todo mundo sabe, não preciso repetir, que agora é ex-mendigo. Coloquei aí no título, ex-mendigo, isso é importante, é peça-chave do que eu vou falar aqui hoje. Aliás, não comentem sem assistir o vídeo. Esse vídeo não é vídeo para comentar sem assistir o vídeo, porque essas pessoas não merecem mais preconceito e mais ataques do que elas já têm recebido nas redes sociais por pessoas que se acham demais, né? Inclusive famosos comentando. Enfim, vamos lá, vamos resumir. O mendigo, que agora é ex-mendigo, ele não é mais mendigo, ele não mora mais na rua. Se as pessoas estavam falando que ele não toma banho, ele toma banho, ele anda limpo. E o mendigo, ele que agora é ex-mendigo, Givaldo Alves, foi convidado para a festa do Diego, not fake Diego no Instagram, considerado Dan Bilzerian brasileiro. Uma super festa, que festa maravilhosa, mulheres bonitas, convidados bonitos, e lá estava o Givaldo e ele recebeu um beijo na boca da amiga do Diego, influenciadora digital Grazi Mourão. E as pessoas se surpreenderam porque a Grazi beijou o ex-mendigo Givaldo Alves na festa. Muitas pessoas criticando a Grazi, aproveitando para atacar ela por conta da profissão dela, influenciadora digital sim, que ela produz conteúdo adulto e conteúdo adulto é conteúdo. Aliás, que Instagram maravilhoso, Grazi, você é linda. Se um dia eu tiver a oportunidade de te conhecer, ficaria muito feliz. Maravilhosa. Ela não tem OnlyFans, mas pelo que eu vi, mas tem o Privacy, que é praticamente igual ao OnlyFans. Conteúdos maravilhosos. Aliás, depois da repercussão do beijo dela no Givaldo Alves, ela postou lá no Stories, que não lembrava até muito bem da festa, mas fez questão de dizer, porque o pessoal começou a atacar ela, criticar muito, eu acho que foi até uma maneira de se defender, mas ela fez questão de dizer que o fato dela não lembrar muito lá da festa, porque parece que tinha bebido e tal, ela disse, não tem nada a ver com meu beijo no mendigo. Então, aparentemente, tudo com consentimento, e se tem consentimento não é dar conta de ninguém. E ela tem lá o Privacy, faz os conteúdos adultos dela, e as pessoas têm que respeitar esses tipos de influenciadoras e influenciadores, atura ou surta, mas a sociedade é moralista, e aproveitando para atacar, mas principalmente criticando ela por ter beijado o Givaldo. E aí a gente nota que as pessoas que estavam chamando ele de nojento, porque basicamente é isso que o cara recebe nas redes sociais o tempo inteiro, nojento, e daí para pior. E as pessoas, a gente nota que há um preconceito, que há uma discriminação, pessoas falando como se o cara fosse mendigo, sendo que ele é ex-mendigo, como se ele tivesse sujo, mas as pessoas obviamente não vão assumir os seus preconceitos com um ex-morador de rua, e aí vão inventar desculpas. Qual a desculpa? A desculpa é o que ele falou da mulher casada que ficou com ele no meio da rua, não é? Dentro do carro, mas na rua, que teve um marido lá que chegou e agrediu o Givaldo. Pessoas dizendo que o Givaldo foi muito deselegante, aqui eu tô sendo educado em dizer isso, que ele não podia falar dos momentos íntimos e dos detalhes do ato dele com a mulher. Olha, isso me soa de uma hipocrisia de tanto tamanho, gigantesco, que me fez gravar esse vídeo. Como que pessoas, olha, teve pessoas profissionais da lei, até a Deolane falando que as pessoas ficarem dando atenção para esse mendigo é algo ruim, não sei as palavras exatas que ela usou, uma pessoa que ficou famosa depois da morte do marido, que ela não teve nada a ver, mas não é algo legal para você ficar famosa, né? E o que aconteceu com Givaldo e o tornou famoso, também não foi algo legal para ele, se você considerar o que aconteceu dele ter sido agredido e agora está sendo chamado de nojento, apesar do grande apoio que ele recebe. Mas as pessoas que geralmente ficam muito famosas, ficam famosas por motivos que as pessoas não esperam. Kim Kardashian, uma das maiores influenciadoras do mundo, não é? Se tornou famosa porque um vídeo íntimo dela vazou sem o consentimento dela. Então vocês veem que as pessoas ficam famosas pelos mais variados motivos. E o Givaldo, quando ele deu aquelas entrevistas, ainda mendigo, ainda na rua, ainda morando na rua, ele falou dos detalhes do ato. Como que as pessoas têm coragem de exigir que um morador de rua tenha descrição ao falar de uma intimidade que ele teve com uma mulher que foi até ele e teve relação
com ele. Como que as pessoas podem exigir isso dele? Muitas pessoas falando que a mulher teve um surto, para algumas informações de que ela estaria se tratando. Surto ou não, o Givaldo não tinha e nem tem bola de cristal, não é? Então ele não poderia saber se aquela mulher estava tendo surto ou não. Era uma mulher dando em cima dele, um morador de rua, uma pessoa que está acostumada, infelizmente, a ser transparente, invisível para a sociedade. As pessoas passam e nem percebem a existência dessas pessoas que tentam, às vezes, ajudar, mas não ajudam da maneira que essas pessoas precisam. Pessoas que vivem de esmola. Fica você aí, moralista, seja homem ou seja mulher, porque ele tem mais apoio de homem, mas as mulheres moralistas criticando ele, fica você aí, como tem várias moradoras de rua morando debaixo da ponte um tempo, pra você ver se você vai ficar com os mesmos valores, se você vai ficar com os mesmos pudores, com as mesmas decências que você tem morando aí na sua casinha no conforto. Morador de rua não é incomum a gente ver eles tomando banho na rua. O morador de rua, quando a gente chega para falar com ele, nós não podemos exigir que aquele morador de rua esteja cheirando bem, esteja limpo. Então por que as pessoas querem exigir descrição do Givaldo quando ele estava falando de algo que aconteceu? Porque aquilo não acontece com o mendigo, por isso que o caso repercutiu. Aconteceu aquilo na vida dele, o cara ganhou admiração de um lado, no começo as pessoas se surpreenderam bastante e ainda se surpreendem com a história. Aliás, tentaram levantar, não é uma outra situação, que ele teria tentado roubar um beijo de uma outra mulher, não é o assunto desse vídeo. Isso, ele e a mulher lá que se resolvam, parece que já resolveram, e isso daí não tem nada a ver com o assunto do vídeo. Estou falando do principal assunto que repercutiu. Pessoas que exigem, um cara que já foi no Flow, pediu desculpa pelo que falou. Quando eu vi o Givaldo pedindo desculpa pelo que falou, eu falei, um cara que pediu desculpa, um cara que teve essa decência de pedir desculpa pelo que falou, por que não contar coisas íntimas de um relacionamento? Você aí pode exigir de mim, pode exigir de nós que vivemos tendo as nossas necessidades supridas na sociedade, não de alguém que está na rua. Isso é uma vergonha. Pessoas famosas criticando a Grazi, dizendo nojo, beijando esse nojento, ai que vontade de vomitar. Preconceito, porque o cara não tá sujo, o cara é ex-morador de rua. Agora, pelo que ele falou, vocês não têm vergonha, vocês moralistas, homens e mulheres, criticando o Givaldo, exigindo dele uma postura que se você tivesse na rua, provavelmente você não teria. Morador de rua não tem a mesma percepção da sociedade e nem dos mesmos valores morais que você tem, porque é uma pessoa que, se não pedir esmola e não se humilhar, ela não come. Isso é uma vergonha, esse preconceito que ele tem sofrido nas redes sociais. E a Grazi, na minha opinião, é uma pessoa que demonstrou ter zero preconceito e que beijou o Givaldo, que está se divertindo. Ele foi reportagem até no site O Globo, falando, não é, que ele tem sido presença VIP nas festas. Parabéns ao Diego por estar dando essas oportunidades pro Givaldo. Parece que ele tá morando na mansão de um influenciador que, se eu não me engano, chama Toguro. Eu acho que é isso o nome dele. Parabéns por todo mundo que ajudou o Givaldo. E pessoas invejosas da fama do Givaldo, homens ridículos, falando na rede social que o Givaldo não merece a fama que tem, que o Givaldo expôs mulher. Vá contar outra, porque mulher se ofender em ser exposta, eu até quero falar disso agora em seguir, ainda a gente entende mais do que homem, porque homem falando isso do Givaldo não passa de inveja, porque vocês são hipócritas. Vocês falam de mulheres também com seus amigos, mas mulheres também falam de homens, dos detalhes íntimos com as suas amigas, não pro jornal, não pra televisão. Mas o Givaldo aproveitou a situação para sair da rua, para sair da miséria que as pessoas têm banalizado, e achando que o cara tá na rua, ele tem que ter os mesmos valores que eu tenho, que você tem. Não tem que ter. Pediu desculpa porque é educado, porque sabe falar bem, porque tem consciência da sociedade muito mais do que muitas pessoas que têm casa e que têm os seus privilégios na sociedade. Essa questão de se expor, como as mulheres ainda se oprimem com essa questão de medo de exposição, com medo de ser falada. As mulheres precisam se libertar do medo de ser falada. Por isso que eu admiro tanto as pessoas que produzem conteúdo adulto, como a Grazi Mourão. Sempre apoio essas pessoas que produzem conteúdo adulto nas minhas redes sociais. Apoio o direito ao trabalho sexual em todas as suas vertentes, desde que as pessoas sejam adultas e tenham consentimento,
Porque essas pessoas que mostram a cara, como a Grazi, são pessoas corajosas, são pessoas que enfrentam a sociedade, enfrentam o preconceito, enfrentam o estigma, como coletivos de ativistas pelos direitos ao trabalho sexual do mundo inteiro falam, mostrando que elas realmente lutam pelo direito delas de serem respeitadas, independente do trabalho que fazem, contra esse moralismo, esse fundamentalismo religioso, o feminismo radical que critica tudo que possa atrair o male gaze, que é o olhar masculino. Então criticam também essas mulheres que fazem esse conteúdo, ou seja, elas são criticadas de todos os lados. Mas a mulher da sociedade, a mulher comum que não produz esse conteúdo adulto, como as mulheres têm medo de serem expostas até mesmo num cara falando de intimidade, porque é algo tão errado o que vocês fizeram na intimidade. Libertem-se dessa opressão. Vocês que se oprimem com isso, se uma pessoa contar o que eu fiz com ela na relação sexual, eu vou ficar feliz. Pode falar que eu brochei também, já brochei na minha vida umas 3 vezes, normal, não tem problema nenhum. Não me interessa, e mulheres têm que se libertar desta opressão. Homens não mandam nas mulheres. O que interessa se um homem tá falando de você? Não muda nada na sua vida, não deixa isso te atingir. Liberte-se disso. Hoje em dia, quando um nude de uma pessoa adulta vaza, claro que ninguém tem o direito de vazar nude de ninguém, mas se isso acontece, as pessoas comentam um dia, no dia seguinte ninguém nem lembra mais. Então as pessoas atribuem, superestimam essa questão sexual de uma forma que as pessoas precisam rever isso, não é? Por que que as pessoas acham que alguém falar da intimidade é tão agressivo, é tão violador da sua intimidade, não é? Bizarro. Mas repito, um morador de rua não tem nenhuma obrigação de ter os mesmos valores que você, porque ele vive numa sociedade, ele foi jogado na rua. Então tenham respeito aos moradores de rua e, no mínimo, tenham a decência de parar de exigir que essas pessoas ajam como você age. Isso se você age desta forma que você está cobrando que o Givaldo haja. Até a próxima. Tchau, pessoal.